Voltamos com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, Nardim Calixto Bernardo. Também você pode me encontrar no Instagram. O nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre doenças reumáticas. E para falar sobre este assunto, eu estou aqui com o Dr. Levi. Dr. Levi, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Tudo. É um prazer estar aqui. Eu sou de Natal, já moro aqui em São Paulo há 15 anos. Sou médico, reumatologista. Eu vim de lá em 2005, fiz 4 anos de residência aqui na USP e terminei esse ano o doutorado também na mesma instituição sobre osteoporose, fratura vertebral da osteoporose em mulheres. A gente fez um estudo genético, um estudo bastante interessante, estudo premiado. A gente teve 3 prêmios para tentar desenvolver um pouco da ciência para o tratamento da osteoporose. Isso foi o tema do meu doutorado. Mas trabalho num hospital aqui de São Paulo, que é o Hospital São Camilo, na Unidade Santana, já há 13 anos, desde que eu cheguei. E trabalho todos os dias como reumatologista e tenho bastante experiência com pessoas com dores. Então, por isso que agradeço o convite, que algumas coisas que eu explicar aqui pode ser útil para ajudar as pessoas que assistem. Então, explicar um pouco o que é reumatologia, o que é que o reumatologista faz, que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, acho que vai ser interessante. Dr. Levi, eu quero já começar lhe fazendo uma pergunta. O que é reumatismo? É assim, reumatismo é um termo geral que reflete todas as doenças que são seguidas pela reumatologia. Existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas. Aí, de forma que a população chama essas doenças, tudo de uma forma geral, como reumatismo. Mas cada uma tem uma forma de diagnóstico, cada uma se apresenta clinicamente de forma diferente e cada uma tem um tipo de tratamento específico. Mas popularmente é conhecida tudo como reumatismo. Eu vou falar as mais comuns aqui, da bursite, a tendinite, que são manifestações bastante frequentes. Também tem a osteoartrite, popularmente conhecida como artrose, né, que é bastante comum. A gente tem a fibromialgia, a osteoporose, o lúpus, a artrite reumatoide, e aí entra doenças mais raras. Mas as doenças reumáticas vão desde doenças degenerativas, ou doenças que se desenvolvem com o decorrer da idade, aquelas que é mais comum das pessoas idosas, a doenças autoimunes, que muitas vezes ocorrem em pessoas mais jovens, como o lúpus. Existe reumatismo, popularmente a gente acha que reumatismo é doença de idoso, mas existem doenças reumáticas que ocorrem em crianças recém-nascidas, como no caso o lúpus neonatal, algumas vasculites autoimunes. Existem doenças que são mais comuns em homens, doenças que são mais comuns em mulheres. Tem uma que é bastante conhecida, que é a gota, que é por acúmulo de ácido úrico, que dá principalmente com a dor articular nos pés, né? Então, a gente sabe que tipos de doenças reumáticas são importantes ser reconhecidas, porque cada uma tem um tratamento diferente. Por isso, existe essa especialidade que é a reumatologia. Doutor, as pessoas às vezes elas usam muito essa expressão. Hoje eu acordei com minha junta cansada, né? O que isso quer dizer? É um tipo de reumatismo? Tem cura? Tem prevenção? O que se pode fazer? Que médico ele deve procurar? É assim, aquelas pessoas que já amanhecem com a dor na articulação, aí significa que provavelmente é uma doença que vem de dentro, como um desses reumatismos que altera o exame de sangue. É uma doença inflamatória, a pessoa parada à noite e mesmo assim a inflamação vai acometendo as juntas. Aí gera dor pelo período da manhã. Existem outras, como a tendinite, ela amanhece bem. No final da tarde, de tanto fazer o esforço, que aí começa a ter a dor. Então, seria a dor mais noturna, no final do dia, né, por atividade repetida. Agora, aquelas doenças reumáticas que vêm do sangue, elas geralmente amanhecem com dor. Dor e rigidez matinal, que muitas vezes passa de 1 hora. O desgaste que é comum da idade, que é a artrose,
ela pode ter até um pouquinho de rigidez matinal, mas geralmente é no máximo 10, meia hora no máximo. Nunca passa de 1 hora. Então, o tempo de dor e de rigidez pela manhã, quando acorda, influencia para tentar imaginar se é um reumatismo que vem do sangue ou um reumatismo que é por atividade repetida ou degenerativa. Então, é importantíssimo. Geralmente, essas pessoas elas procuram atendimento médico, né? Em cidades onde tem o especialista, que é o reumatologista, termina chegando no reumatologista, mas em local comum, numa cidade que não tenha o especialista presente, geralmente ela é reconhecida pelo clínico geral ou pelo ortopedista, que ele vê que a pessoa tem vários locais de dor, aí suspeita que é alguma coisa que vem de dentro. Entendeu? Aí termina fazendo a pesquisa com exames de imagens, raio-x, ultrassom, exame de sangue e detecta o tipo específico de doença reumática para poder ser tratado. Aquelas que é causada por inflamação tem que dar um anti-inflamatório. Aquelas que é por ácido úrico tem que baixar o ácido úrico, existe remédio a baixar o ácido úrico. Aquela que é da artrose tem os condroprotetores, né? E fazer atividade física, fisioterapia, e tem várias formas de tratar. O importante é reconhecer o tipo de doença que está dando a dor na articulação. Então, como você disse, amanheceu com a dor no cotovelo. Pode ser uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que possui um anticorpo que ataca aquela junta. Então, eu tenho que descobrir que é isso e dar um remédio que bloqueie esse anticorpo. Aí melhora a doença. Não é só dar um analgésico, eu tenho que tratar a causa. É a causa raiz. Toda vez que eu trato a causa, a consequência resolve. Certo? Agora não, é um desgaste que é artrose, que é muito comum da pessoa idosa. Então a artrose é o desgaste da cartilagem, a borrachinha que fica entre uma articulação e outra. Ela se desgasta, bate um osso no outro e a pessoa tem dor. Aí esse precisa fazer bastante fisioterapia. Algumas vezes a gente dá o anti-inflamatório também nos momentos de crise. Mas não pode dar muito anti-inflamatório para pessoas idosas, porque dá efeito colateral, ataca o estômago, aumenta a pressão, ataca a rim. Então nesses casos a gente faz principalmente analgesia, né, com os analgésicos, dá o anti-inflamatório um período curto e faz exercício para fortalecer a musculatura e os tendões ao redor daquela articulação. Aí a dor passa. Se eu ficar só dando analgésico e não fizer a reabilitação, que são os exercícios de fisioterapia, essa dor vai persistir e vai piorando. E piora muito a qualidade de vida das pessoas. Hoje a população está vivendo mais, mas tem que viver com qualidade de vida, não pode ter dor crônica. Dor crônica, a qualidade de vida é muito ruim. E como o senhor está falando, né, quando fica esse atrito aí osso com osso, isso é muito dolorido, né? Principalmente, às vezes acontece muito nos joelhos e também a causa da bursite também, que aparece muito nos braços aqui, isso é muito dolorido, a pessoa não consegue levantar o braço, às vezes de manhã. E qual que seria a forma de prevenção? Um exercício? Porque às vezes a pessoa já acorda já com essa dor. O joelho, ele sofre muita influência da carga. Então, o peso, a pessoa que está acima do peso, sobrecarrega a articulação do joelho. Aqueles que não fazem exercício para fortalecer a musculatura da coxa, ele também vai sobrecarregar a articulação. Então, o jogador de futebol tem um desgaste grande na articulação do joelho, mas ele não tem muita dor. Por quê? Porque ele faz muito exercício para a coxa, a musculatura da coxa dele é forte, absorve o impacto. Então, se essa pessoa que está com a dor no joelho por um desgaste, se eu der um anti-inflamatório, perder peso, modificar o calçado, um calçado que tem um pouco de amortecedor e fazer exercício para fortalecer a coxa, ele vai reduzir a dor do joelho. Não é só para ficar dando um remédio para desinflamar cronicamente que vai dar efeito colateral, tem que tratar o problema, né? Em alguns casos de artrose, quando está batendo um osso no outro, que não melhora com essas medidas, alguns vão para a cirurgia, faz a prótese do joelho. Então são casos mais extremos. Mas a maioria, se for descoberto no início, consegue impedir que chegue nessa fase da prótese. Ou seja, prevenindo aí com antecedência, impede que a pessoa ponha a prótese. Prótese, que é uma cirurgia grande. Então é ajustar o peso, fazer exercício regularmente para fortalecer, os alongamentos, evitar sandália havaiana rasteira. Qual é o problema dela? Pé fica indo para frente e para trás. Tem que ter aquela que tenha uma calcanheira, alguma coisa que fixe ali, né? Então, for fazer uma caminhada, usar tênis, não ir de chinelo. Então, são medidas que podem reduzir o impacto na articulação do joelho. Isso é para joelho,
né? No raio-x do joelho a gente vê direitinho que é artrose, parece aqueles bicos de papagaio, aqueles osteófitos. Então é uma imagem típica. Já para o ombro, você falou da bursite, é uma inflamação da cavidade virtual, que é a bursa. O tendão, ele passa aqui perto dos ossos. Para ele não ficar tritando nos ossos, existe uma cavidade que é a bursa. Algumas pessoas fazem tanta atividade repetida que aí esse tendão ele vai se inflamando e vai se desgastando e produz líquido e cai dentro dessa cavidade, aí chama bursite. Então, geralmente vem tendinite junto com bursite, por atividade repetida. Então, para isso eu tenho que melhorar a postura, melhorar alguns movimentos, evitar atividade repetitiva. Se eu precisar fazer atividade repetitiva, que eu fortaleça o tendão com exercícios, tem exercícios para manguito rotador e tudo. E na fase aguda, dá o anti-inflamatório, por um período curto. Posso dar um anti-inflamatório por um período longo que dá efeito colateral. Remédio a gente tem que entender que ele melhora, tem que ser dado naquele período, mas não pode usar continuamente, porque senão ele vai dar efeito adverso. E melhora uma coisa e piora a outra. Então tem que ser dado com acompanhamento. Dos anti-inflamatórios existem vários. Anti-inflamatórios não hormonais e os anti-inflamatórios hormonais. Os hormonais, o mais conhecido são os corticoides. Muito bom, é um potente anti-inflamatório, mas também não pode ser dado por um tempo longo. Então a gente dá num período curto, desinflamou o ombro da bursite. E aí você faz o exercício para fortalecer, para não voltar a inflamar. Mandar fazer exercício ele estando inflamado, não vai dar certo. Eu tenho que desinflamar por um período e aí faço a reabilitação com exercícios. Aí funciona. Então é uma inflamação. É uma inflamação. É uma inflamação. Se você não curar essa inflamação, você vai continuar cronicamente. E limita a qualidade de vida. Toda vez que levantar o braço vai ter dor. A pessoa vai ficar só aqui. E aí pessoas que fazem algumas atividades que precisam levantar o braço vai ter limitações. Então, como é detectada a bursite? Do ponto de vista mais técnico, ultrassom. Se eu fizer um ultrassom, eu vou ver que tem um líquido ali. Eu confirmo. Faço o anti-inflamatório por uma semana, 10 dias no máximo, usando um protetor gástrico. Aí eu desinflamo. E aí eu faço os exercícios para fortalecer o manguito, para não voltar. Esse protetor gástrico que o senhor fala é um remédio que vai proteger o estômago. Isso, porque todo anti-inflamatório ele tem risco de agredir o estômago. Geralmente, quando eu vou fazer o anti-inflamatório, eu deixo um protetor gástrico para usar naquele período. Porque se eu der o anti-inflamatório sozinho, tem pessoa que é sensível. Tem outros que não. Mas como muitas vezes essas atividades aparecem em pessoas depois de 50, 60 anos, são pessoas que já têm uma sensibilidade maior no trato gastrointestinal. Então, eu geralmente deixo o pantoprazol, o omeprazol, um desses protetores gástricos. E aí faço o anti-inflamatório por 7 a 10 dias e aí depois eu começo a reabilitação. Dentro da reabilitação, fisioterapia, exercício para fortalecer manguito, pode ser até na academia, quem tem acesso. Tem algumas coisas mais específicas, como a acupuntura, é uma técnica que não tem efeito adverso e ajuda no controle para relaxar alguns tendões. Então tem várias coisas. Melhorar a postura. Tem pessoas que trabalham e ficam com a tendinite e a bursite porque precisa ficar estendendo os braços. Então eu modifico esse negócio. Então vai estender o braço para botar um livro numa estante. Em vez de eu levantar os braços, eu subo numa escada e ponho aqui. Então eu modifico a forma que a pessoa faz aquela atividade. Se eu fizer isso, não vai voltar mais a ter bursite. Se eu der um anti-inflamatório e a pessoa continuar levantando o livro na estante todo dia, vai voltar a ter bursite. Então, o braço deve ser levantado, quando faz atividade repetitiva, até esse ângulo aqui. Não passar desse ângulo. Certo? Preciso levantar para estender uma roupa, eu baixo o varal. Eu vou arrumar um jeito de fazer baixar para que eu vá até aqui. Certo? Agora, se a pessoa tem uma musculatura, os tendões bem reforçados por exercícios, na academia ou por genética, que não predispõe a ter a tendinite, esses aí pode até tentar estender, levantar o braço acima desse ângulo. Mas aqueles que já teve tendinite, deve evitar. Então, isso aí é uma coisa importante. Porque tendinite, bursite, a pessoa sofre muito. Dói porque está inflamado. Então, tem primeiro que tratar a inflamação. Depois, fazer a reabilitação. Tem várias técnicas de reabilitação.